Então, assim, a gente vinha, né, como família, sempre assim muito, né, envolvida na comunidade, né, nesse sentido também religioso, né, de participação, de envolvimento comunitário. E na minha família, eu tenho uma tia-avó, já falecida, mas que já era religiosa. Depois tinha uma tia também que ficou muitos anos. Então, também a gente já tinha essa referência, né, de irmã, né, pela família. E aí, desde criança, mal eu sabia falar, a minha mãe disse que eu sempre falava que eu queria ser irmã, né? Então, assim, já vinha... Né, desde cedo mesmo. Desde cedo, né? Acho que já vinha, talvez desde o ventre materno, já as já tias tinha essa vocação. Né, e provocando isso. E aí a gente vinha falando, mas depois chegou um período de adolescência que eu não queria mais nem ouvir falar disso. Né? Alguém perguntava, a gente... Né, e foi até os 17 anos, quando... Né, teve duas irmãs até lá que foram, né, assumir o seu compromisso lá de Lindóia. Né? Depois acabaram, uma saiu, outra não sei, né? Mas enfim, aquela que era a referência para mim acabou logo 2 anos depois que eu estava, desistiu. Que eu integrei, ela desistiu. Você cumpriu a sua missão, acho que de despertar. Né? Sim. E aí, então, né, foi aquele desejo, de repente, decidi que agora eu quero ser irmã e ninguém mais segura. Né? Então, foi aí o momento que a gente teve todo o apoio da família. E meu pai já, logo assim, a minha tia queria que eu fosse lá com a congregação dela, mas eu me identifiquei mais com as irmãs franciscanas. Que, né, ficam aqui em Chapecó era mesmo. Na época assim, a sede em Chapecó. E a outra, né, era de outra congregação, a minha tia, né, minhas tias, né, só que elas insistindo, mas eu dizia, não, eu quero ser franciscana. Né? Então, acabei, né, optando também pela congregação franciscana, e logo em seguida a irmã Cecília, né, que faleceu agora final do ano passado, né, que era a minha referência, né, faleceu com 93 anos, mas ela foi a que... Meu pai ligou no dia seguinte ela estava lá em casa, né, lá no interior de Lindóia, né, para encontrar a menina, né, e logo a gente acabou ingressando e fazendo aí todo o processo de formação, né, próprio da vida religiosa. Também lá eu não tinha conseguido mais estudar, tinha feito a 4ª série primária e o meu grande desejo era estudar. Então, talvez isso também motivou, né? Porque, na época, as meninas, para sair de casa, para estudar, isso era muito difícil. Né? Então, a gente, morando no interior, era tudo muito longe, não tinha transporte. Então, eu fiquei, assim, praticamente uns 7 anos sem conseguir continuar os estudos. Então, quando cheguei daí em Chapecó, na época tinha o NEMO, né, que era um curso supletivo. Como se fosse o EJA hoje. Praticamente, né? E aí, eu lembro que de abril a dezembro eu concluí, né, a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Já saí, né, para o ensino médio. Para o ensino médio. Só que daí, depois, a gente teve 2 anos né, de parada de novo, porque... precisava intensificar o estudo para a vida religiosa, né? Que a gente tinha aí o tempo chamado postulantado, noviciado, né? E aí depois, então, eu retornei para fazer o ensino médio, né? Na época em Chapecó. E depois de lá, de novo, mais um tempo de parada, né? Nos estudos acadêmicos, é claro, porque também era, na época, exigido um período, né, de se dedicar também à vocação religiosa, ao trabalho, à missão, né? E aí eu me integrei na pastoral paroquial lá em Chapecó, na paróquia São Cristóvão. Então foram praticamente 5 anos que fazendo o ensino médio, 3 anos, mais 2 anos né, nesse trabalho. E aí fui depois destinada para Abelardo Luz, aonde tive a oportunidade de começar os estudos na faculdade em Palmas. No Paraná, que era aquele curso intensivo também, né? Que a gente ia lá, ficava uma semana estudando de manhã, de tarde e de noite, né? Tendo aulas, e folgava 2 semanas. Então, para poder também integrar, né, estudo acadêmico e missão. Então, com isso, a gente também sente
um pouquinho de dificuldades depois para, porque quando a gente sabe que o estudo é contínuo, é sempre muito mais, né? É diferente. Mas assim a gente acabou fiz filosofia, minha formação foi filosofia, queria partir para a área de teologia, porém, aí depois de um tempo, apareceu um curso de pós-graduação em administração hospitalar. E aí fui convidada a fazer. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer o curso, uma pós em administração? Para administração hospitalar, na qual eu não tinha nunca entrado nem como paciente, né? Tive o privilégio de nascer em casa e nunca precisar hospital. Olha só. Então, graças a Deus, uma saúde muito boa. Né? E aí, irmã, quer dizer que a senhora, quando entrou no hospital, pela primeira vez na vida, já foi como diretora? Sim, foi. Então, imagine, claro, a gente entrava para visita, para conhecer. Aqui o hospital, na época também, eu fiquei um período na diretoria do hospital, porque nesse período que a gente estava aí com as dificuldades, como eu estava também no conselho da província, aí eu fui acompanhando o hospital. E, diante disso, a gente acompanhando e vendo as situações do hospital, é que fui convidada para fazer o curso de pós-graduação, que apareceu, surgiu aí em Concórdia, já pensando... na São Camilo. Não, eu até, na época, assim, era pensando de poder entender um pouco mais os processos para poder prestar esse acompanhamento mais direto. A tal ponto que daí ainda eu optei para fazer magistério superior, dentro da área, e para... Quer dizer, eu nunca vou entrar e trabalhar no hospital, mas então, para fazer valer a pós... A formação. Então, vamos para o magistério, né? E aí, de repente, assim, antes eu estava lá fazendo monografia, aí vem o desafio, não, você vai precisar assumir a direção, né? Então, meu Deus, a gente cai de paraquedas aí com uma formação. Eu sempre falava assim, começar pelo telhado, a construir uma casa sem praticamente o alicerce e a base. Mas depois, diante disso, então, claro que daí eu fui fazendo o curso de administração empresarial para poder, a gente também entender todo esse processo. O processo, e poder dar um acompanhamento então melhor, Então, um pouco na área da formação foi desse jeito, Desde o início, sempre com muitas quebras, mas acho que o que vale mesmo é a experiência,